O que é ser normal? Ter mediunidade é normal? Sentir espíritos é normal? Ter uma percepção do plano astral à nossa volta? Será que isso é normal? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser normal. Muitas pessoas entram em contato no canal, fazem perguntas lá no nosso grupo do Facebook ou mandam mensagem, via Instagram, via página do Facebook Aprendendo sobre Mediunidade. Me perguntam: Anderson, eu sinto tais coisas, eu vejo espíritos, percebo vultos, ou sinto arrepios, sinto pressão na nuca, coisas do tipo, como se tivesse alguém perto, sinto uma presença. Tudo isso é normal, E fazem esta divisão: mediunidade, anormal, se você não sente nada, normal. Eu diria para você que seria muito mais fácil falar assim: olha, se você não sente nada, isso é anormal. Porque o normal é que você tenha uma percepção do seu lado espiritual. Mas veja, não estou aqui querendo fazer divisões e dizer que isso é melhor ou aquilo é melhor. Então ninguém é melhor que ninguém, médiuns não são melhores que pessoas que não têm nenhuma percepção, ou pelo menos pensam que não têm. Kardec sempre afirma, está lá no livro dos médiuns, todos nós somos médiuns em maior e menor grau. Então tem aqueles que somente não percebem. Então vejam, todos nós temos mediunidade, todos nós temos percepção. Eu diria para você que o normal é sempre você ter alguma percepção. O normal é sempre você notar, ter intuição, ter flashes, ter clarividência, ter todos esses tipos de percepções, porque tudo isso lhe ajuda na sua vida. Não estou falando de lhe ajudar como para fazer previsões, para você trabalhar com a mediunidade, não. No seu dia a dia, na sua percepção de mundo, do que está à sua volta, riscos, perigos, momento de ajudar, de auxiliar, de ter a percepção do outro, a empatia em relação ao outro. Então, envolve tudo isso. Mas vejam, para aqueles que dizem assim: mas Anderson, eu fui no psiquiatra, no psicólogo, e eles disseram que isso não é normal. Vejam, nós já temos há muito tempo, definições diferentes da Organização Mundial de Saúde em relação à situação da mediunidade. Então eu vou ler aqui para vocês uma coisa que é do Código Internacional de Doenças, que é da OMS. Eu vou colocar aí na tela também para você. Então diz o seguinte, na CID-10, é igual quando você pega atestado no trabalho, eles colocam a CID lá, muitas vezes. CID-10, item F.44.3. Define estado de transe e possessão. Transe e possessão, olha só. O OMS aceita que você pode estar em transe ou em possessão. Define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com a manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação de espíritos, dos que são patológicos provocados por doença. Olha o que ele diz até no meio aqui, fazendo distinção. A OMS está distinguindo percepção mediúnica e transe, quando você entra em transe, porque você está dando uma comunicação mediúnica, e ela diferencia quando é patológica, doença, e quando é mediunidade, quando é um contato com uma entidade, Então ele diz aqui, fazendo distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação de espíritos. Ele ainda diz normais, que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos, provocado por doença, ou seja, tem aquele transe que é provocado por uma doença, uma disfunção, alguma coisa no cérebro, qualquer coisa do tipo. Então vocês viram como até mesmo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, faz uma distinção de quando você tem uma percepção de um espírito
e quando você tem uma perturbação mental, né? Aí eu não vou entrar nos meandros dos tipos de perturbação, né? Se pode ser esquizofrenia, se pode ser bipolaridade, porque aí já é uma parte muito técnica, né? Que eu acho que a psicologia, a psiquiatria tem que analisar. Mas veja que eles diferenciam muito bem e entendem que há no âmbito das percepções esse tipo de situação. Se até o OMS aceita, por que você não aceita? Né? Se o seu psicólogo não aceita, talvez ele não esteja tão atualizado, né? Talvez ele não esteja vislumbrando esses pontos que a OMS já há muito tempo considera. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde também define que o estado de saúde, o estado pleno de saúde, envolve também o estado espiritual. Quando a gente fala estado espiritual, parece algo meio relativo. Se você tirar, né, a parte assim espírita, o que seria um estado espiritual? Nossa, não tem como você dizer que é simplesmente um estado mental. Um estado mental de saúde. Remete muito a cérebro. Remete muito uma parte da sua consciência que é muito presente. Mas quando você fala estado espiritual de saúde, um bom estado espiritual de saúde, engloba muita coisa, muita conexão, muita coisa que vai além do seu corpo material, né? Espiritual considera muito além. E até a própria palavra espiritual, o espírito, remete àquilo que é incorpóreo. Então vejam quantas coisas nos demonstram que a mediunidade é algo normal, é algo que não veio hoje, não chegou hoje na nossa vida, no nosso mundo. Ela está aí desde quando o mundo é mundo, desde quando você saiu do plano espiritual, ela já estava em você. Tá? Só que nós precisamos aceitar, nós precisamos entender que a mediunidade ela é uma percepção como outra qualquer. Quando você enxerga um espírito, você está sendo um médium vidente, de ver, não é? Só que você não enxerga com os olhos do corpo, você enxerga com os olhos da mente, com os olhos da alma. Se você não tivesse os seus olhos do corpo, mesmo os seus olhos sendo uma percepção normal, seria normal? Não, não seria legal, porque você estaria privado de uma percepção, de perceber o seu ambiente, de perceber o que está acontecendo à sua volta. Mas todos nós, a maioria de nós, temos, graças a Deus, a nossa visão. E se nós não tivéssemos nenhuma visão do plano espiritual? E se nós não tivéssemos nenhuma percepção? Pense, você, esquecendo a mediunidade, vamos esquecer a mediunidade. Se você chega em um lugar, fazer uma experiência e dizem para você, olha, você vai entrar neste quarto escuro. Neste quarto escuro tem coisas boas, tem cheiros muito bons, mas tem odores horríveis. Tem coisas que lhe protegem, que lhe alimentam, mas tem perigos escondidos nessa escuridão. Você entraria? Talvez você pudesse dizer assim, não, eu vou entrar para fazer essa experiência. Mas com certeza você ficaria com medo. Por quê? Porque você não consegue perceber o que está perto de você. Você está dentro de um quarto escuro, então a sua percepção convencional, digamos assim, né? A sua visão estaria bloqueada. E você se sentiria como? Desprotegido, né? Sem uma parte de você. Da mesma forma a mediunidade. Se você não tem as suas percepções mediúnicas aguçadas, isso eu estou falando em relação a quem já tem, quando perde, quando se sente bloqueado. Você se sente meio desprotegido, você sente meio que faltando alguma coisa. Então por isso a importância das percepções espirituais. E não se preocupe aquele que diz assim, mas Anderson, então, nossa, eu não tenho nenhuma percepção. Você tem, só você não percebe. Você tem as inspirações, tem certas percepções momentâneas que você só não analisa naquele momento, mas ela está lá, ela está presente. Só falta uma autoanálise para você perceber onde elas estão se localizando no seu dia a dia, no seu comportamento, né? Então, meus amigos, isso é o que tínhamos para esse vídeo, para falar um pouco do que é normal, do que é anormal. Nós temos muitas coisas sendo normais e precisando ser aceitas, não só na sociedade, mas primeiro por nós mesmos. Tá? Esqueçamos aqueles clichês dos filmes americanos, que se você tem percepções
paranormais, você é um anormal, você é a Carrie estranha, ou você é um alienígena que tem que ser combatido, ou você é qualquer outro tipo de coisa que não está dentro do convencional aceitável. O convencional aceitável está sofrendo muitas transformações e nós temos que abrir a nossa mente para coisas além da nossa capacidade, para não ficarmos na zona de conforto que nos protege, mas porém nos bloqueia. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.